Quando fizemos essa descoberta, foi tão transformador que é difícil expressar em palavras. Pai e filho fizeram uma das maiores descobertas de todos os tempos. Logo depois da coletiva de imprensa, eu tive um sonho. Não foi bem um pesadelo, mas foi assustador, porque tinha muitas câmeras com flashes na minha direção, tinha luzes por todo lado. Foi a descoberta do século. É realmente incrível. Um grupo de pré-humanos, incluindo um menino sepultado por 2 milhões de anos. Todos pensamos na nossa própria mortalidade, e olhar para um ser que há 2 milhões de anos poderia ter sido nosso ancestral, realmente nos faz pensar. Uma incrível espécie nova está reescrevendo a história que contamos sobre nossas origens. É difícil descrever quando você se depara com uma coisa que é muito maior que você. O menino de 2 milhões de anos. Joanesburgo, África do Sul. A ideia de encontrar fósseis de humanos primitivos me atraiu para a África. Você precisa estar aqui para fazer descobertas no campo. Isso é uma verdadeira caça ao tesouro. Nasci no Kansas. Meu avô vivia de procurar petróleo e meu pai era geólogo. Explorar e descobrir devem estar no meu sangue. Em 15 de agosto de 2008, o paleantropologista Lee Berger viajou para uma reserva florestal a 40 quilômetros de Joanesburgo, na África do Sul, com o cientista Job Kibbe, o filho Matthew, de 9 anos, e o cachorro Tal. O dia começou como de hábito, com a busca por fósseis de pré-humanos ou hominídeos extintos. Todo paleantropologista espera encontrar um pedaço de hominídeo que vai contribuir para a história da evolução humana. Não é fácil encontrar isso. São os objetos mais raros e mais procurados da Terra. A gente ficava andando por vários quilômetros só procurando cavernas. E quando a gente achava uma, procurava fósseis. Eu acho divertido. Há um tipo de consenso entre cientistas de que encontramos os principais sítios de fósseis aqui. Tá certo, vamos para lá. Passei 17 anos da minha vida naquela área. Eu a conhecia melhor que ninguém. E só encontrei 2 dentinhos. Mas acredito firmemente que ainda não vimos tudo. E isso me incentivou a procurar. Até que encontrei essa caverna. É aqui. Tive um bom pressentimento. Quando chegamos ao sítio, minha primeira reação foi ficar decepcionado, porque ele tinha me dito que era um sítio de caverna. O que eu via era só uma fenda pequena. A gente estava na borda desse buraquinho e eu disse, então tá, vocês vão procurar fósseis e se acharem me chamem que eu vou identificar. Vamos ver o que esse sítio tem a oferecer. Com isso, Matthew e Tal se mandaram. Meu filho tem 9 anos e o cachorro adora ficar por aqui, então achei que eles estavam procurando uma girafa ou algo assim. Boa parte desse patrimônio da humanidade está protegido agora. Porém, há mais de um século, centenas de milhares de mineradores vieram para cá em uma das maiores corridas do ouro que já se viu. Eles procuravam calcário, usado na mineração de ouro, e explodiram muitas cavernas. Praticamente todas as cavernas que encontramos tinham sido destruídas por mineradores de calcário. Eles as dinamitavam e destruíam tudo. Eu estava aqui com Job e vi as pedras que foram jogadas no chão pelos mineradores. Eu estava esperando ver um sítio destruído e, por algum motivo, fizeram um buraco no meio e deixaram. Eu corri atrás do meu cachorro, o Tal. A raça dele é leão da Rodésia. Ele adora estar ao ar livre, é brincalhão e adora tudo.
Eu tropecei. E quando estava caindo, vi um fóssil. Pai, achei um fóssil! O Matthew disse, pai, achei um fóssil. Eu sabia que era um fóssil, mas só vi um fóssil. Não tinha ideia do que era. Eu sabia o que ele tinha encontrado. Ele com certeza achou que era só um fóssil de antílope. Porque a gente só acha isso, mas ele só tem 9 anos. A 5 metros dele, eu pude ver um pedaço de uma clavícula de hominídeo. Nenhum desses ossos completos tinham sido encontrados antes, e eu estava procurando um. Você viu aquilo? Eu lembro de tirar a pedra dele, mas era estranho, porque tudo parecia um filme mudo. Eu fiquei confuso, porque eu estava só segurando um fóssil, e ele soltou vários palavrões, então fiquei muito confuso. O Matthew disse que eu falei palavrão? Não lembro disso. Ele disse, filho da mãe. Filho da mãe. Aí eu pensei que só podia ser alguma coisa interessante. Eu virei a pedra e na parte de trás tinha uma mandíbula e um canino, literalmente saindo da pedra. De repente, a probabilidade de encontrar as coisas mais raras do mundo passou a ser a possibilidade de estar diante de um esqueleto parcial. Tirei uma foto do Matthew porque eu já sabia que era um momento incrível. Eles chegaram à conclusão de que os ossos pertenciam a um menino de 12 ou 13 anos, que havia morrido há 2 milhões de anos. Eles deram a ele o nome de Carabal, que significa resposta em uma língua local. Mas o que era essa criatura? Ele tinha relação conosco? Ele tinha 13 anos, mais ou menos a minha idade agora. Como eu descobri, sinto que ele é muito próximo. A gente sabia que era surpreendente, mas não sabia que ficaria ainda mais surpreendente. Há cerca de 6 milhões de anos, humanos e chimpanzés tinham um ancestral em comum. Nos milhões de anos seguintes, diversas criaturas começaram a andar sobre 2 pernas, inclusive algumas chamadas australopitecos. Mas qual das criaturas bípedes nessa confusa árvore genealógica deu origem a nós ainda é um dos maiores mistérios da ciência. Acho que a linha entre o momento exato em que viramos humanos e entre australopitecos homo-humanos modernos é muito incerta. A árvore genealógica humana é muito ramificada. Tem muitos galhos que não dão em nada, muitos galhos paralelos. É muito difícil traçar uma linha reta entre nossos ancestrais e nós. Temos 2 pedaços prontos para brincar. Não existe um elo perdido único. Parece bem melhor à primeira vista que depois de um tempo. Estamos olhando para uma evolução contínua ao longo do tempo e tentando entender. Isso é uma peça muito intrigante. Até Berger fazer sua descoberta de 2 milhões de anos, haviam poucos vestígios do período em que os cientistas acreditam que o nosso próprio gênero Homo surgiu. Tem uma lacuna nos registros fósseis. A transição entre o gênero Australopiteco e o nosso gênero, o Homo, ainda não é bem compreendida. É horrível. Se você juntasse os possíveis fósseis ancestrais do gênero humano de 2 milhões e meio a 1 milhão e 800 mil anos atrás, todos eles caberiam literalmente em uma caixa de sapatos. Vamos colocar de volta na gaveta para a gente não ter que olhar. Vamos lá com esse. Então, de onde vem a nossa linhagem, o gênero Homo? Essa é a questão que realmente me interessa. Não tem diferença alguma com a vontade de entender quem são seus pais, quem foram os pais deles e assim por diante. Eles fazem com que você seja quem é. Então você quer saber. Só que estamos fazendo isso ao longo de milhões de anos. Existem apenas 3.000 ossos fossilizados de pré-humanos conhecidos no mundo. Essa sala em Joanesburgo pode conter mais do que qualquer outra e ajudou a atrair Lee Berger para a África do Sul.
Esse deve ser o maior acervo de fósseis de hominídeos do mundo. Temos cerca de 800 fósseis fragmentados, e poucos estão ligados entre si. Nosso campo é realmente uma ciência de fragmentos. Você pode passar a carreira inteira sem encontrar nenhum pedaço desses. Isso são ossos de pés, e poucos estão completos. A maioria dos registros fósseis humanos é composta de ossos isolados. Só começamos a achar isso há menos de 100 anos. É uma área da ciência relativamente nova. 90% dos 3.000 pedaços conhecidos são dentes isolados. Temos muitos desses, mas a maioria é muito fragmentada e de muitos indivíduos diferentes. A partir desse pequeno acervo, os paleantropologistas têm se esforçado para remontar o curso da evolução humana. Por sermos humanos, temos essa fascinação por entender de onde viemos. Então, faz diferença qual criatura está na nossa linhagem direta. E é claro que com os registros tão fragmentados, isso não está totalmente claro. Em parte, é contar uma história. Nós reconstruímos, interpretamos e criamos um roteiro a partir dessas interpretações. Com apenas o equivalente a uma caixa de sapatos de fósseis de 2 milhões de anos atrás, tem sido quase impossível reconstruir como o gênero Homo surgiu. Berger estava determinado a encontrar mais evidências e começou a fazer uma abordagem diferente. Lee é um pensador meio literal. Muitos paleantropologistas que trabalham com o berço da humanidade tratam a geologia como uma preocupação secundária. Lee deve ter sido um dos primeiros a perceber que talvez fosse importante unir a geologia e a paleantropologia desde o começo. No meu campo, as cavernas são recursos. É lá que estão os fósseis. O berço da humanidade perto de Joanesburgo está cheio de cavernas de calcário. Hoje em dia, quando alguém é enterrado num cemitério, desaparece depois de 6 meses, porque o solo ácido é um fenômeno natural. Mas as cavernas são feitas de muito calcário, carbonato de cálcio, e isso ajuda tudo. Então, se o menino estivesse um pouco mais para o lado ou depois do penhasco, ele não teria sido preservado. Nos anos 90, Berger tornou-se o primeiro cientista a mapear sistematicamente sítios em cavernas da área em busca de fósseis hominídeos. Depois de 10 anos, ele fez uma descoberta importante. Em dezembro de 2007, fui o último ser humano a descobrir o Google Earth. Isso me permitiu ver as áreas com interferência onde as árvores podem crescer, que eram de fato a entrada de muitas dessas cavernas. Em alguns meses, Berger encontrou 600 novos sítios em cavernas. Haviam muitos fósseis, mas nenhum de hominídeos. Eu me mudei para uma área a 1,5 morro de distância de onde passei os últimos 17 anos. Um ponto em particular tinha uma concentração de árvores, parecia ser um sítio significativo. E era. Eu fiquei sabendo, alguns dias depois, que Matthew achou a clavícula e Lee organizou tudo. Éramos 8 ou 10. Nós fomos lá e começamos a revirar pedras, a procurar. Era muita empolgação, porque a gente esperava encontrar alguma coisa. Todo mundo estava pensando que se um menino de 9 anos pode fazer uma descoberta dessas, esse pode ser o nosso momento. Foi muito frustrante. Depois de 3 ou 4 horas, ninguém encontrou nada parecido com um hominídeo. A conversa difícil que começou foi: e se essa pedra não veio daqui? Ela estava num lugar estranho. Enquanto eu pensava nisso, o sol estava batendo no fundo da gruta, no lugar certo. E eu vi um húmero proximal saindo da pedra. Esse osso do braço. Eu não falei nada para ninguém. Do lado desse húmero, tinha uma escápula. E mesmo assim eu não disse nada. Coloquei a mão logo em cima do húmero e caíram 2 dentes de hominídeos na minha mão. Aí eu falei. Quando a gente chegou lá, deu para ver o que estava saindo da pedra.
Achei que era uma criança deitada no lugar onde tinha morrido. Nunca passou pela minha cabeça que não era uma criança. Nunca na história do nosso campo, alguém encontrou 2 esqueletos. Berger descobriu pedaços de um segundo esqueleto misterioso. Ao longo de meses, sua equipe examinou centenas de blocos soltos que os mineradores haviam deslocado um século antes. Tudo foi encontrado com pouca escavação na superfície do sítio, conhecido hoje como Malapa. Pedaço por pedaço, os preparadores perfuraram a rocha em volta dos ossos. Aos poucos, trouxeram à luz 30 animais e centenas de pedaços dos 2 hominídeos. Tudo tinha estado amontoado por cerca de 2 milhões de anos. Os hominídeos estavam lá, com tigres, dentes de sabre e hienas, antílopes e zebras, ratos e coelhos. Todos foram encontrados no mesmo local. Para complicar o quebra-cabeças, por fim, o segundo esqueleto foi identificado como uma mulher adulta de cerca de 30 anos. Ela estava enterrada a 15 centímetros do macho jovem. Começou-se a especular que eles poderiam ser mãe e filho. O fato é que eles moravam no mesmo lugar e na mesma época. E certamente pertenciam ao mesmo grupo. Essa é uma situação única até agora, no registro dos humanos primitivos. Até essa descoberta, menos de 10 hominídeos, inclusive a famosa Lucy, haviam sido encontrados com qualquer parte da cabeça, junto com qualquer pedaço do corpo. Só tínhamos isso de registros fósseis de esqueletos relativamente completos, até que encontramos os 2 que achamos em Malapa, então isso é raríssimo. Percebemos que esses esqueletos eram provavelmente tão completos quanto Lucy, ou até mais. Foi ficando muito óbvio que isso era completamente diferente. Berger levou um bloco particularmente promissor para a esposa, que é radiologista. Eu liguei para Jack no hospital e perguntei: posso levar uma coisinha? Cedo de manhã? A gente entrou de fininho antes da máquina de tomografia abrir para os pacientes. Tá bom, é isso aí. A gente estava olhando para a tela e as partes começaram a aparecer. Aí apareceu uma parte em que dava para ver um crânio inteiro. Quando o operador da máquina mudou as texturas e a luz, deu para ver um crânio. E ele olhou para a gente. Deu um calafrio. Foi incrível. E aí a gente soube que era monumental. Fiquei sem palavras. Nem sonhando eu poderia acreditar que um crânio inteiro poderia estar dentro dessa pedra. Então eu soube que a gente tinha um rosto. Um dia cheguei ao trabalho e Lee Berger estava me esperando na porta do meu laboratório com uma pasta. Ele falou: tem uma coisa para você. E eu respondi: me mostra. Vamos ver o que é. Ele abriu a pasta e lá estava o crânio e eu disse: não pode ser. E ele disse: é. Eu disse: não. E fiquei sentada ali por uns 20 minutos tremendo. Qualquer vibração pode despedaçar o crânio. Você pode tocar no osso, esbarrar e fazer um buraco. Depois, não dá para consertar. A gente ouve música. Se você se distrai, pode cometer um deslize, um erro, e vai ter um grande problema. Levei 3 meses para tirar. Fui a primeira a ver. E não dá para descrever. É lindo. Isso esteve no solo por 1.900.000 anos. E você é a primeira pessoa a ver.
Pensei, nossa, você é lindo. Basicamente, trouxe esse menino de volta à vida. Encontrar um crânio assim é inédito nos registros fósseis de hominídeos. É um divisor de águas. O que temos agora é ainda mais fascinante do que pensávamos. Acho que, como primatas, somos animais muito visuais. A gente precisava de um rosto e, de repente, achamos um. Você está olhando para um rosto de 2 milhões de anos. É absolutamente incrível. Traz humildade. É arrebatador. É muito animador. É uma área da ciência muito comparativa. Nós pegamos nossos fósseis e comparamos com espécimes humanos, de macacos, comparamos com outros fósseis. Pensamos, quem tem essa têmpora? O Homo erectus tem. Então eles têm parentesco, ou têm essa bochecha protuberante que vemos no Australopiteco. Então é parecido com ele. Usando a análise comparativa, eles tentam responder à grande questão: onde a nova descoberta se encaixa na árvore genealógica? A área nasal apareceu primeiro e dava para ver o nariz incipiente. Quando os dentes apareceram, a gente viu como eles eram pequenos. Quando a testa apareceu, deu para ver uma faixa no topo da cabeça, que era muito, muito estranha em comparação a tudo que já vimos. Começamos a perceber que isso era diferente. Não corresponde exatamente a nada. Vamos entrar ao vivo com a coletiva de imprensa num instante. Um acadêmico descreveu isso mais cedo como sendo mais importante do que a chegada à Lua, como um tesouro mundial icônico. Vamos transmitir esse anúncio ao vivo. Muito obrigado. Senhor vice-chanceler, vice-presidente, ministros, distintos convidados, povo da África do Sul e do mundo que estão nos assistindo. Senhoras e senhores, o que encontramos são possivelmente os esqueletos de hominídeos primitivos mais completos já descobertos. Eles representam uma espécie de ancestrais humanos nova e inesperada para a ciência. Não pensávamos que existiam. Senhoras e senhores, essa nova espécie é chamada Australopithecus sediba. Foi muito emocionante e tenso, porque tinha muitas câmeras apontadas pra gente. Se você comete um erro, fica gravado. E foi maneiro porque descobrimos nossos ancestrais e eles podem nos dizer de onde viemos e como evoluímos. Como você descobriu o elo perdido? Nós tendemos a não usar o termo elo perdido, apesar de saber que você está procurando uma manchete apelativa, mas é uma forma muito transitória. Minha pergunta é para o Matthew. A sua mesada aumentou depois que você fez essa descoberta? Não, não ganhei nada. Pouco depois do anúncio da nova espécie, Berger disponibilizou os fósseis do que possivelmente eram mãe e filho para cientistas de todo o mundo. Agora temos 74 cientistas trabalhando no projeto. Uma das coisas que lhe disse é sobre os fósseis sempre estarem disponíveis. Como eles são muito preciosos, criamos um programa de moldes. E eles fazem cópias. Eles são idênticos aos fósseis originais. A decisão de Berger de abrir rapidamente para todos uma descoberta tão importante é inédita na área.
Por favor, venham para frente. O que temos aqui são os moldes, é claro. Eu gostaria de doá-los para a pesquisa da Universidade Varachiran, para o Instituto de Evolução Humana, o lar da paleantropologia na África do Sul. Vejo os paleantropologistas como crianças no recreio do jardim de infância. Só tem um triciclo e todo mundo fica brigando por ele. Aí alguém traz um triciclo novo e o dono do velho fala: "Ah, o meu é melhor porque é meu." E o outro fala: "O meu é melhor porque é novinho em folha." Primeiro espécime tipo de Australopithecus sediba, bem como a fêmea, o segundo hominídeo de Mapala, com a mão e ossos dos membros completos. Os dois são seus agora. Esse campo é competitivo demais. As pessoas tentam derrubar as outras se tiverem a menor chance. Então, ter acesso a bons fósseis é uma grande vantagem. As pessoas dizem: tem um brinquedo novo, fica bem guardado, ninguém pode ver, o brinquedo é meu, tá aqui. Pode acreditar, é verdade, é muito legal, mas não pode ver. Enquanto isso, Lee disse: é o que tenho, é novo, bizarro, incrível, todo mundo vem ver. Encontrar um conjunto completo de fósseis que hoje chamamos de sediba é muito interessante, em parte porque ameaça muita gente. Tem muita gente por aí que baseou grandes teorias em muito menos material. Vai atrair muita inveja, causar muita confusão. É maravilhoso. Confusão na ciência é sempre bom. Pessoas que eu sei que não o suportam vieram ver o material. E ele fica totalmente feliz. Ele diz: olha, tá aqui. São coisas incríveis. Por favor, me dá sua opinião. Isso é inédito na área, mas é assim que deveria ser. Faz uma medição aqui também. Cientistas de todo o mundo ficaram chocados com a mistura de características modernas e primitivas do sediba. Os moldes chegaram pelo correio. E eu os tirei da caixa e virei o calcânio, o osso do calcanhar. E tinha alguma coisa errada. Não parecia certo. Não pode ter essa aparência. Pensei: bom, deve estar danificado, erodido. E não estava. Era claro que isso era diferente. Eu nunca tinha visto isso antes em registros fósseis. Se a gente tivesse encontrado o osso do calcanhar, o calcânio, em uma parte do sítio e a tíbia, o osso da canela, em outra parte, eu teria achado que eram de duas criaturas completamente diferentes. No passado, a gente era forçado a usar fragmentos, porque era tudo o que aparecia. Mas o sediba nos ensinou uma lição difícil. Acho que não podemos mais pegar um aspecto da anatomia de um animal e deduzir o resto daquela anatomia. A mão do esqueleto da fêmea foi uma das coisas mais surpreendentes que vimos. Tanto os hominídeos antes dela na nossa árvore genealógica, como os que vieram depois, tinham mãos primitivas em comparação ao sediba. Acho que qualquer um que olhe para essa mão, para esse dedão longo e esses dedos encurtados, vai pensar: nossa, em muitos aspectos é muito parecida com a nossa mão. Mas essas mãos modernas estão conectadas a braços parecidos com de símios. O sediba ainda era totalmente dependente das árvores. Os braços longos são como um paraquedas reserva. É como se dissessem: se essa experiência de andar sobre duas pernas no chão não funcionar, ainda posso subir ali para fugir do perigo. Mas no fim das contas, a gente sabe mesmo como ele foi do ponto A ao ponto B, além de saber que ele andava sobre duas pernas e podia escalar? Não sabemos. Pelo menos não ainda. Ok. Aí está. Algumas partes do sediba parecem com o australopiteco, mas outras partes têm características que o aproximam do homo primitivo. Ele tem um cérebro muito pequeno, mais ou menos do tamanho do australopiteco. Mas o cérebro foi reorganizado, reformulado, então parece mais humano do que símil. É claramente uma forma transitória.
Enquanto se está de acordo que o Sediba é uma espécie nova, se ele é ou não nosso ancestral direto ainda é motivo de debate. Talvez o Sediba seja ancestral do Homo habilis ou do Rudolfensis. Mas a nossa escolha de interpretação é que o Sediba poderia muito bem ser ancestral do Homo erectus, que por sua vez é ancestral do Homo sapiens. Esse é o problema de tentar classificar coisas que são meio intermediárias. Nenhuma classificação é correta. Muitos pesquisadores vão tentar por décadas entender como esse conjunto de fósseis se encaixa na ampla árvore genealógica. Eles são ancestrais diretos? São parentes extintos? A gente sabe tão pouco sobre eles, e o motivo é que eles são muito diferentes de tudo que foi encontrado antes. Mas isso causa entusiasmo. A aventura é justamente não saber. Essa é a razão da busca pelo conhecimento. Por que ter medo de não saber? Enquanto ainda restam muitos mistérios sobre o Sediba, a preservação notável de seus ossos guarda pistas sobre como eles morreram. Eu estudo modificação de ossos. É parecido com o trabalho de um detetive. Quando me apresentaram o material de Malapa, o que achei muito inusitado foi que não havia nada de errado. Não tinha nenhuma modificação na superfície, quase não tinha fraturas. E isso é incrível para ossos que têm 2 milhões de anos. Sempre tem vestígios de marcas de dentes ou de impacto no material de todos os sítios em cavernas na África do Sul. No Sediba, tudo ainda está na posição anatômica. Em vez de encontrar partes dos dedos dispersos ou deslocados, ou a parte superior do braço aqui e os membros inferiores no outro lugar, tudo estava conectado. Nunca vemos todas as partes juntas, quando se trata de períodos mais remotos. Então a dificuldade é entender como eles chegaram ali, como eles morreram. Nos registros fósseis, há claros indícios de que muitos hominídeos tiveram mortes trágicas, como essa criança de Australopiteco, encontrada há 50 anos. Tem 2 buracos no crânio dessa criancinha. Esses caninos de leopardo se encaixam perfeitamente nos 2 buracos. E dá para ver como eles poderiam ter penetrado direto nos 2 buracos. Os hominídeos eram atacados por todos os lados, mas no Sediba não havia nenhum indício de que eles tiveram contato com os carnívoros. A questão é saber o que pode ter acontecido. Nada os modificou. Nenhum carnívoro, nenhuma marca de corte, nada. Os padrões de quebra é que são os segredos aqui. O menino tinha os 2 braços quebrados. O que vemos aqui são 2 fraturas laterais no menino, que ocorreram bem no úmero, a parte superior do braço. As fraturas são muito altas, perto da cabeça do úmero, e estão nos 2 lados. Você pode quebrar um braço, mas é muito raro quebrar os 2. Esses ossos foram quebrados quando ele estava vivo ou tinha acabado de morrer. Encaixa bem com esse. Você pode ver as bordas irregulares. Isso é resultado de uma fratura recente. Ter acontecido nos membros superiores é uma indicação clara de que ele estendeu os braços para amortecer a queda. Isso é muito característico de uma queda alta, de dezenas de metros, não poucos. Bem-vindos a Malapa. Algumas pessoas dessa área contam histórias mirabolantes. Isso aconteceu ou aquilo aconteceu, e você pensa, é uma boa história, mas cadê as provas? Temos provas de que foi uma morte causada por armadilha, eles caíram no buraco. Hoje em dia, a caverna onde os Sedibas foram encontrados não é mais uma caverna. É só um buraco pequeno no chão. Mas há 2 milhões de anos, quando os Sedibas andavam pela paisagem, isso devia ser uma caverna muito profunda. O que é muito importante para entender como tudo se encaixa. Viu como é liso?
Isso é muito interessante. Não é meio estranho? Devia ter um atrativo. Alguma coisa deve ter atraído eles para essa armadilha. Pode nos dar um pincel? Na minha cabeça, a única coisa que levaria todos esses animais a correr o risco de morrer é a água. Como humanos modernos, somos imunes ao que é ficar sem água. Se eu colocasse uma pessoa no alto de um poste de 30 metros, com toda a comida que ela pode comer, e um copo de água na base, depois de 48 ou 72 horas, eu encontraria ela na base, provavelmente morta, porque ela teria descido atrás da água. Devia ser um período de seca. A água embaixo do solo os atraiu e eles caíram no buraco. Tem todo tipo de animal nessa caverna. 2 tigres dentes de sabre, mangustos e hienas, antílopes grandes que não tínhamos visto antes. Como eles entraram todos juntos? Bom, os hominídeos não costumavam entrar em cavernas com tigres dentes de sabre. Pode ser um osso, viu? Estamos vendo indivíduos saindo de uma área que não deve ter mais de 2 metros de altura por 2 metros de comprimento. Isso realmente parece um osso. Como eles todos acabaram uns em cima dos outros, é um mistério. A equipe de Berger suspeita que as criaturas foram atraídas pela caverna e depois surpreendidas por uma tromba d'água. Eles tiveram um enterro muito rápido que solidificou tudo muito rápido, misturando calcário, areia e água. Isso criou um momento perfeito, como se você jogasse Jimmy Hoffa no cimento. O concreto pode durar muito tempo, nesse caso 2 milhões de anos. Tem uma boa chance do crânio dela estar bem aqui. Pode estar bem aqui, do lado dos meus dedos. As criaturas poderiam ter ficado intactas nessa armadilha se não fosse pelos mineradores de calcário, um século atrás. Ficou claro que os mineradores estiveram aqui. Eles fizeram um buraco aqui. Devem ter usado dinamite. Dá para ver onde a explosão aconteceu, bem aqui. E despedaçou essa pedra toda. A posição da explosão foi perfeita para a gente. Acha uma tíbia? A criança e a fêmea adulta são apenas o começo. É muito injusto com o resto dos paleoantropologistas, porque eles ainda nem começaram. O que quer que tenha aparecido até agora é só uma descoberta superficial. Um reconhecimento. Você roubou. O que você achou, Francine? Um dente? Nesse momento, estamos numa etapa em que não escavamos ainda. Começamos a limpar a área para entender qual é o tamanho do sítio. Isso é demais. É incrível. Toda vez que eles voltam do sítio tem alguma novidade. Agora tenho mais alguns mistérios. Ah, isso é legal. Durante o processo de preparação do sítio, Berger faz outra descoberta impactante. Em algum lugar nas redondezas, achamos a tíbia de um terceiro indivíduo. Não é dela, não é da criança. Ainda não encontramos a localização do corpo, mas vamos achar. A tíbia isolada pertencia a um terceiro adulto e foi uma em uma série de descobertas que levaram a descoberta a outro patamar. Do primeiro dia até agora, todo dia aparece uma coisa nova, que é bizarra e diferente. Pode ser um osso, não pode? Enquanto procurava por um tigre dentes de sabre, Brian Kuhn fez a descoberta de hominídeos mais recente em Malapa. Eu estava preparando alguns blocos lentamente, tentando achar um pedaço de tigre, dentes e partes de patas. Qualquer coisa que eu pudesse achar.
e comecei a ver um osso. Então preparei em volta. Quanto mais eu conseguia expor, mais percebia que aquilo não era um tigre dentes de sabre. O osso era desse tamanho. Se você é adulto, a articulação é fundida com o osso. Ele não era assim. Nenhuma fusão tinha acontecido. Teve uma pausa e pensamos, é muito pequeno. Isso é o pedaço de baixo da parte superior do braço. Isso é o pedaço de cima do antebraço. E em vida ficaria assim, o que formaria o cotovelo. E aí a gente concluiu que era um bebê. Não tem fusão nos ossos, o que indica que ele teria 1 ano e 6 meses em termos humanos. Um bebê de 1 ano e 6 meses não estaria correndo sozinho por aí. Ele teria um sistema de apoio. Tinha que ter um grupo com ele ou pelo menos uma mãe. Agora temos 2 adultos, uma criança de 3 anos, um bebê, um menino que tinha 12 ou 13 anos. Parece que um grupo caiu nesse buraco mais ou menos ao mesmo tempo. Então, isso é uma família? Geralmente, se você perguntar isso para alguém como eu, vai ter uma gargalhada como resposta. Porque não descobrimos isso nos registros fósseis. Mas em Malapa é diferente. Se o Australopithecus sediba funcionava como qualquer outra espécie de primata no planeta, eles provavelmente são parentes uns dos outros. O conjunto nos diz que eles provavelmente eram uma família. Mas por que todos caíram no buraco? Isso podemos deduzir. Vemos isso nos grandes símios hoje em dia. Quando um deles está machucado, os outros ajudam. Então gostamos de pensar que um caiu no buraco e o resto caiu tentando ajudar, numa grande operação de resgate, mas é impossível provar isso. É possível que um grupo inteiro de 20 ou 30 criaturas esteja esperando para ser descoberto. Isso pode ser um pedaço de crânio? Vamos guardar. É em preparação para escavações de grande escala. Malapa está prestes a se tornar um grande laboratório. A intenção é criar um laboratório que paire sobre o sítio. Vamos encontrar mais. E essa é a palavra mais apropriada para o que vamos encontrar. Mais. Eu gostaria que viesse mais ou menos na direção em que estou andando agora. Temos décadas, se não séculos de trabalho a fazer aqui. Depois eu gostaria de ter um tipo de espaço de estacionamento com retorno. Essa criatura extraordinária, que pode ajudar a conectar animais a humanos, já levantou questões fundamentais sobre nossas origens. Nos próximos anos, a equipe de Berger vai tentar descobrir se todos somos, em parte, sedibas. Acredito que essa seja nossa ascendência, nossa linhagem. Esses são nossos antepassados fósseis. Os sedibas estavam vivos há cerca de 2 milhões de anos, ou mais ou menos 100 mil gerações atrás. A maioria de nós se lembra de seus avós. Talvez alguns de nós tenham encontrado os bisavós, mas quanto mais a gente volta no passado, vai perdendo a conexão com o passado. Eu tive um sonho que aparecia um sediba, e ele era que nem um macaco. Era muito peludo e ficou lá olhando para mim. Ele não disse nada, mas começamos a nos aproximar, aí eu acordei. O trabalho vai além de encontrar os objetos físicos. Esses fósseis nos dão uma âncora, de certa forma. Eles nos fazem perceber que somos só parte de um processo muito maior. Encontrei o primeiro fóssil sediba bem embaixo dessa árvore. É a única árvore por aqui que foi atingida por um raio. E é por isso que a gente lembra que achou o fóssil aqui. É uma árvore extraordinária.
Ainda tem muito mais a ser descoberto na Terra. Temos que ver o mundo com olhos de criança. É assim que as grandes descobertas são feitas, porque saímos do nosso caminho.